Hoje, dia 1º de setembro de 2023. Há exatamente 10 anos e 9 meses atrás, aconteceu algo que eu cheguei a relatar para alguém, mas não foi como eu tive um acidente há 13 anos atrás, me qualificaram como doido, porque eu tomo remédio controlado, é da lei da vida, tem que ser assim. Então, nesse período, aconteceu que tive um relato, algo espiritual, guia de luz. Espiritualmente, sim, eu fui elevado a um inconsciente que gerou fruto, algo que para muita gente é mistério, mas para mim é real. Mas Deus é quem realmente sabe. E eu tenho isso na consciência por ter fé e acreditar que acontecem essas coisas visual, espiritual, que a gente não vê só. Abaixo de Deus tem a parte espiritual que guia a gente. E aí, o que aconteceu? Um tempo depois eu relatei para algumas pessoas. Não fui bem sucedido, não. Sempre uns diziam na minha cara, você tá doido, não existe isso. Mas tudo bem. Eu estou falando isso porque eu acredito que logo mais, com o tempo que Deus, no tempo que Deus permitir, vai mostrar a realidade como ela é. Basicamente, se for como eu relatei, porque de alguma maneira eu tive aquela visão, intuição e passei para a dimensão espiritual. E outras fases que já passei, há 13 anos atrás, fiquei 5 dias em coma e eu estava lá, do outro lado, vivendo algo bem diferente como jamais a gente possa imaginar. Só sabe quem já foi e quem possa ir. Foi 5 dias que para mim foi coisas rápidas, mas tenho na lembrança até hoje. Isso é o outro lado da vida, mas nem todo mundo pode retornar para ter um relato assim. Eu acredito que Deus me colocou de volta para eu ter uma posição de falar e as pessoas sempre duvidar, chamar de louco ou coisa parecida. Dizem, às vezes, algumas pessoas dizem para mim, mas outros dizem que comentam com família e as famílias dizem, bebe no remédio. Mas isso não me interfere em nada, porque a minha fé é grande. O que eu imagino em termos do que Deus deixou aqui na nossa vida, que em nome de Jesus,
existe os guias de luz, a parte espiritual, que de alguma maneira ajuda você, me ajuda, leva você em algum sentido que você vai em um caminho e muda e pensa, eu estou indo aqui por quê? Chega lá na frente e se depara com algo que diz, eu nem imaginava de estar aqui vendo isso. Visão tipo normal, mas depois as pessoas disseram, tudo bem, normal, peguei esse caminho, Deus que quis assim, realmente é Deus que permite tudo isso. E a gente tem que entender, todos têm uma intuição de alguma coisa, às vezes pode não ter uma revelação. Eu acredito que eu tive e continuo consciente que tenho essa revelação, que posso entender de alguma maneira, mas não posso provar, porque depende de Deus. No dia que Deus permitir que seja provado essa parte que aconteceu comigo há 10 anos e 9 meses. Fui levado a outra dimensão inconsciente. Não lembro de tudo isso, o que foi passado. Eu só fui literalmente mostrado que existe essa posição e tem um fruto para ser no futuro provado. Deus que prova, porque eu mesmo hoje penso assim, não quero nem provar da minha parte, mas no dia que Deus decidir que é momento, eu sei que Ele vai mostrar. E quem se lembrar vai dizer, rapaz, o cara estava certo. Ele falava, e é realmente verdade. Mas tudo bem. Se eu estiver errado, faz parte da vida. Eu posso ter tido uma noção sem sentido, mas eu acredito que não, porque eu tenho a minha fé segura, eu consigo entender espiritualmente o que eles têm a me dizer, o que tenho a seguir, como seguir. E cada um de nós tem sim algo a imaginar ou a sentir na pele, algo bom e ruim, não é só o lado bom. Eu já senti, já tive o lado ruim também, que me levou a outro sentido de achar que tudo estava errado. Mas depois de um acidente, considerado como louco, e eu sou feliz por isso, porque eu me sinto feliz, realizado por Deus, espiritualmente guiado, e posso dizer a vocês que todos nós temos os guias. Você tem um guia que lhe orienta? Tem. É o anjo da guarda. De alguma maneira você vai ter uma crença e vai pensar, é Jesus que está me guiando e me orientando? Mas existe, sim, como tem um lado negro, um lado ruim, que às vezes persegue, mas quando você eleva o pensamento em Deus com fé e garantia e a coragem de levantar a mão para o céu, agradecer a Deus o pouco que Deus lhe deu, ou até o muito também, que às vezes deixa a pessoa sufocada. O pouco sufoca e o muito sufoca também. A parte capitalista, ela é um pouco equilibrada se a pessoa souber equilibrar. Quem tem pouco, se souber ter equilíbrio, vive bem e tranquilo. Quem tem muito, se não tiver equilíbrio, não vive bem.
Então, a gente tem que ter consciência, paciência e fé. Acredito muito bem do outro lado da vida, que a gente tem condições de ter a conexão, de ir e voltar e entender. Isso é importante. Deus é quem está no comando de tudo e quem dá a inspiração para a gente seguir em frente.